A área técnica do Tribunal de Contas da União concluiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que recebeu em 2005 da marca Cartier. O artigo, avaliado em R$60 mil, é composto de ouro branco, prata e tem uma coroa com uma pedra safira azul. O TCU já havia determinado que Lula devolvesse a maior parte dos presentes recebidos durante seu mandato. Porém, alguns itens de luxo permaneceram no acervo pessoal do presidente. Na época, a Presidência da República considerou o relógio um item personalíssimo. A declaração não foi contestada pelo tribunal. A unidade de auditoria especializada em governança e inovação do TCU explicou ao jornal O Estado de São Paulo que aplicar o entendimento de forma retroativa poderia comprometer a segurança jurídica. O entendimento do TCU de que objetos luxuosos devem ser devolvidos à União é do ano de 2023, Ana, e vale lembrar que, na ocasião, o tribunal determinou a devolução de relógios recebidos por ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente traz essa informação aí, houve, ao que parece, um malabarismo jurídico aí para permitir que Lula ficasse com o relógio aí da marca Cartier no valor de R$60 mil. Paula, falar malabarismo jurídico no Brasil, acho que é redundância, né, atualmente. É a história do Animal Farm. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais, né, do que os outros. E é exatamente isso que você disse, Paula. E do jeito, né, que damos as notícias aqui todos os dias, não é só o TCU, é o TCU, é o TSE, é o STF, né? Toda essa sopa de letrinhas das nossas instituições é para os amigos do rei tudo, né? Para os inimigos do rei a lei, e quando não tem a lei a gente inventa a lei, a gente distorce a lei, a gente, né, dá uma esticadinha aqui, uma puxadinha ali e aplica exatamente contra os inimigos políticos. Nós sabemos muito bem, né, vocês estavam falando aí do TSE, né, da cassação do Moro, e é triste ver que a lei no Brasil não é respeitada para todos, a lei não é para todos. A decisão da Suprema Corte americana aqui nos Estados Unidos em relação ao Donald Trump, né, se o nome dele ficaria nas cédulas, primeiro no estado do Colorado, nas primárias republicanas ainda, né? Primeiro no estado do Colorado, depois em outros estados ameaçaram tirar o nome dele também da cédula das primárias, e o caso acabou caindo na Suprema Corte dos Estados Unidos, e por unanimidade, 9 votos a 0, até as 3 juízas indicadas pelos democratas votaram que a lei diz que quem decide o seu presidente é o povo, e não um comitê republicano ou um comitê democrata de quem o nome que estará na cédula ou não. Isso é uma Suprema Corte. Abre a Constituição, vê o que está ali na lei e aplica para todos. Infelizmente, não é o caso do Brasil. Fabi, vou recorrer novamente a você para tentar explicar esse entendimento do TCU, do Tribunal de Contas da União, Fabi, que liberou o Lula para ficar aí com o relógio Cartier. Como explicar, né, Paula, desse ponto de vista, que libera o Cartier, mas aí não libera, se tratando do Bolsonaro, usando a mesma legislação e dando essa explicação absurda sobre retroatividade, né? Mas vamos lá, o TCU é um órgão técnico que deveria só fazer continhas, eu não estou brincando, estou falando a verdade, porque ele não é competência do TCU avaliar a legislação ou fazer legislação, acaba fazendo, porque assim como o Narlock falou aí do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que também acaba fazendo normativas que às vezes violam outro tipo de legislação ou princípio, ou pacto internacional que nós somos signatários, o TCU também. Então o TCU, ele tinha lá no passado o entendimento de que esses bens eram personalíssimos e que a figura do presidente da República, independente de quem fosse, independente do nome e do sobrenome, não era um funcionário público, então, portanto, não caía na lei especificamente do funcionalismo público, cai ainda num chefe de Estado, então ele pode ter esses bens personalíssimos.
Ok, esse entendimento que o TCU deu agora para o relógio do Lula, mesmo não gostando, a gente não gostando por uma série de coisas, é o correto, que está adequado com o papel do TCU. Agora, eu queria que o TCU realmente explicasse, porque ele teve um entendimento totalmente contrário em relação às joias, né, do presidente Bolsonaro, inclusive as joias que eram internacionais, que estavam em âmbito internacional, mas que foram devolvidas. Que pensamento é esse? Porque o TCU ele tem que averiguar simplesmente as contas da União. Então, ele fica na órbita, né, de temos aqui um ativo, um passivo, né, contas a pagar, contas a dever, e pede esse tipo de explicação. Então, acho que a explicação que eles deram para o jornalista ficou pior do que emenda. Era mais fácil falar assim, olha, no caso do Lula, a gente liberou, e no caso do Bolsonaro, a gente não vai liberar, e se precisar, a gente faz uma normativa técnica para mudar tudo, porque é essa impressão que nós, que somos do mundo jurídico, temos quando olhamos essas declarações que são verdadeiros absurdos. A gente está colecionando isso nas prateleiras. Está difícil lidar com essa realidade do Brasil. Será que é pedir muito ter segurança jurídica e adequação de normas e adequação dos procedimentos das instituições ao que a gente conhece como justo, lícito, moral e ético, mais conhecido como lei? Fica a questão aqui.